Paz, Senhor Jesus, amados, aqui irmão Renato, canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Graças a Deus, que o Senhor possa vir abençoar você, a sua casa. E estamos aqui bastante tempo sem gravar um vídeo, estamos aqui praticamente uma semana, né, irmãos, de recesso, assim, tivemos alguns problemas para a gravação desse vídeo, mas chegou em boa hora. Mas antes da gente começar, irmão, vamos dar aquele like, né, dar aquela ajuda no canal, pra gente alavancar o canal, não deixar o canal parar. Uma semana faz muita diferença, né? E pedir aquela curtida sua para ajudar o canal estar avançando, de trazer mais conteúdos como este, né? E você se inscrever no canal, que é muito importante, trazer também pessoas novas para se inscrever, compartilhando esses vídeos, compartilhando todo o conteúdo desse canal para a edificação das nossas vidas e da vida de muitos. E também acionar o sininho das notificações, ok, irmãos? Eu vou trazer aqui para vocês hoje um debate assim, interessante, que é a questão do batismo, que está se referindo lá em Mateus capítulo 3. É praticamente um pequeno estudo bíblico só para caráter de tirar algumas dúvidas. É a questão do batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Ou seja, muitos chegam até a aliar que o batismo com o Espírito Santo e com fogo no texto ali que João Batista está narrando, irmãos, é o mesmo. Mas podemos ver aqui de uma forma completamente diferente. Alguns têm esse apoio, se divide opiniões e tudo mais, mas vamos ver o que o texto realmente nos mostra. E o texto que nós vamos ler é Mateus, capítulo 3. Ali no versículo 11 já é o suficiente para a gente começar a ter uma base para esse debate aqui. E está escrito assim: E eu batizo, verdade, batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Como eu disse, assim, as pessoas tendem a fazer uma certa confusão desse texto, dizendo que João Batista está se referindo a Jesus, que ele vai vir batizar com o Espírito Santo e com fogo, como se o fogo e o Espírito Santo fosse a mesma coisa. O termo aqui, irmãos, é muito diferente, porque seria muito diferente se João Batista dissesse que ele vos batizará com o fogo do Espírito Santo, e na verdade não é isso que acontece. Essa palavrinha aqui, ó, o termo, a vogal é, já faz uma divisão aqui entre o termo e outro. Então a gente vê aqui, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é um termo, uma palavra completamente distinta da outra, diferente da outra. E nós vamos aqui provar dentro do próprio texto, né? Porque, como a gente sempre diz, texto sem contexto é pretexto para heresia. Então muitas das coisas que a gente às vezes olha e traz um certo ar de achismo no texto, impõe o texto uma interpretação que ele não está dando. Então, assim, as pessoas tendem a relacionar essa questão do batismo com o Espírito Santo que ele está falando aqui e o fogo, justamente por causa do texto de Atos, capítulo 2, né, sobre o derramamento, o dia do Pentecoste e tudo. E ali é bem diferente. Porque o texto de Atos, Lucas está narrando que viu, né, sendo narrado, viu como se línguas repartidas como de fogo. Ele está fazendo uma analogia, uma comparação. É a mesma coisa você falar assim, ele passou aqui correndo como um raio. Não foi um raio. A comparação é que a pessoa passou correndo como se fosse. Então a visão ali é que as línguas vieram pousando como se fosse de fogo, né? E na verdade não eram de fogo. Era algo parecido, uma analogia, uma comparação. A mesma coisa que nós não podemos atribuir esse texto de Atos nada a ver com esse texto de Mateus e João Batista aqui. Então, quando nós vamos olhar mais adiante, o grande problema também é que as pessoas pensam só por Jesus estar relacionado no texto, João Batista citando Jesus no texto, está querendo dizer que é só o batismo com o Espírito Santo, como se fosse algo de bom. Na verdade, tem dois textos aqui, tem dois termos aqui. E a questão toda também é pelo fato de as pessoas muitas das vezes verem um Jesus que só vem para salvar e não veem um Jesus como um legislador, como um juiz. Até porque o texto lá em João 12:47 vai dizer muito bem que ele mesmo, Jesus, ele veio não para julgar. As pessoas ficam só com esse texto, né? João 12:47. Mas só que
O texto lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, vai dizer que realmente ele vem para julgar. Depois ele vai vir para julgar. A primeira fase, não. Então nós temos que entender uma coisa, irmão. A questão do fogo, muitas das vezes na Bíblia, ela é interpretada realmente sim como purificando. Como a gente vai ver em 1 Coríntios 3, verso 13 ao 15, vai falar sobre o fogo purificador e tudo mais. Só que o fogo não tem só o caráter purificador, que como parece aqui, um fogo que vem para purificar do pecado e tudo mais. Um fogo atribuído ao Espírito Santo. Até porque também faz alusão também ao texto lá em Êxodo 3, verso 2, quando Moisés encontra com Deus lá no monte e vê aquela sarça pegando fogo. Ali era como se fosse fogo, era uma demonstração sobrenatural de Deus naquela sarça que não se consumia. Também não era fogo, era uma visão sobrenatural. E alia-se também por causa disso, da questão do fogo, com Deus, com a presença de Deus e tudo mais. Só que esse texto aqui é bem diferente. Por quê, irmãos? Presta atenção nisso aqui. No capítulo 3, quando está narrando que João Batista está começando a batizar, logo no verso 7 ele já vai apresentar o porquê desse termo do fogo. Ele vai falar o seguinte: e por ele batizado no Rio Jordão, confessando seus pecados. Aí vem: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes. Aí começa a narrativa de João Batista mudar. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Presta atenção que ele já está colocando ira vindoura no contexto. Ele só estava batizando o pessoal que vinha confessar pecados. Então ali já está atrelando já ao primeiro termo que ele está dispondo lá na frente, falando na frente, narrando sobre o batismo com o Espírito Santo, na questão da confissão de pecado. O batismo, no caso, o selo vindo para as pessoas que confessam, que creem no nome do Senhor. E aí ele vai falar, produzir os frutos dignos. Ele está dando uma exortação para os fariseus e saduceus que vinham ali observar e não vinham ali com o caráter de confissão de pecado, né, com o coração disposto para isso. E quando João Batista está falando sobre batizar com água, para arrependimento, que Jesus vai vir batizar com o Espírito Santo e com fogo, irmãos, ele está falando aqui visivelmente que o Espírito Santo, Jesus vai vir batizar com o Espírito Santo justamente essas pessoas puras de coração, relacionadas às pessoas que ele estava batizando nas águas. E o batismo com fogo, né, apesar que muitos têm a sua posição falando que o fogo ali é para purificar pecados por causa da confissão de pecado. Não, o fogo ali está justamente destinando a essas pessoas que ele está dialogando ali, os fariseus e saduceus. Porque ele vai continuar no verso 12, falando sobre Jesus, a obra de Jesus, a continuidade em relação ao fogo. Ele diz, em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, presta atenção nesse detalhe, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. A questão aqui, é visível que ele está falando sobre juízo, sobre condenação. Porque se você vai aliar esse texto aqui de Mateus 3, do verso 10 ao 12, que vai falar sobre isso, né? No 10 ele vai falar, e também agora está posto a machado à raiz das árvores, que para cortar. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Está falando de pessoas que produzem mau fruto, ou não produzem fruto, frutos maus, no caso. Isso ele vai também relacionar com o que Jesus diz em Mateus 7, que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. E Jesus está falando mais ou menos isso, a questão de juízo também, de condenação também em Mateus 7. E quando ele está falando aqui no verso 12, vai recolher no celeiro o seu trigo, o que vai lembrar, irmãos? Olha a divisão que ele está fazendo aqui. Recolher no celeiro o seu trigo e vai separar a palha para ser queimada no fogo. Aí a gente vai lá em Mateus 3. O que João Batista fala aqui é a mesma coisa que Jesus está falando na parábola do joio e do trigo. E a gente vai lá no Mateus 13. Mateus 13, no verso 24. Olha o finalzinho da parábola, irmãos. No capítulo 13, verso 29. A gente sabe muito bem da parábola, né, que vem o inimigo, que semeia
o joio no meio do trigo e tal. O trigo, os servos de Deus. O joio, os servos do adversário. E aí vem, porém ele lhes disse, Jesus, para não arrancar o joio, não para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Porque a gente sabe muito bem que o trigo e o joio se parecem muito e crescem juntos, né? Só há uma mínima diferença. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, ou seja, está dizendo sobre o fim do mundo, sobre o juízo. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, no caso os anjos, que vão recolher a ceifa: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. O joio relacionado justamente ao texto de João Batista, se você for levar ao pé da letra aqui, aqueles que João Batista está se referindo na questão de queimar. Olha só o que Jesus está dizendo. Colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. É a mesma linguagem, portanto com termos diferentes. Ou seja, irmãos, não há como dizer que esse texto de João Batista falando que o fogo é o fogo do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo, Jesus já vai batizar os seus servos, os fiéis, aqueles que creem com o Espírito Santo, e com fogo é o fogo de condenação, fogo de juízo, é o fogo da sentença para aqueles que não creem. Por isso que quando João Batista vai direcionar a sua fala para os fariseus e saduceus, ele vai usar esse termo aí, já mudando já. Não está falando mais sobre batismo, ele já vai usar o fogo também junto. E até porque há uma grande diferença, como eu falei no começo, ele não fala sobre batismo do fogo com o Espírito Santo, ele não alia uma coisa à outra, você vê que tem uma certa divisão ali. Então, assim, eu praticamente, irmãos, eu entendo que alguns irmãos compreendem de forma diferente, vai dizer que é o Espírito Santo com fogo. Realmente, fogo muitas das vezes no texto bíblico é atribuído ao poder e ao mover do Espírito Santo, mas como essência sobrenatural. Não como o Espírito Santo ser um fogo, mas que pareça com fogo por causa de analogia bíblica, por causa da própria interpretação do texto. Mas ali não quer dizer realmente que o texto bíblico está dizendo sobre que o fogo seja algo que purifique, mas sim que condene. Ok, irmãos? Então fique com essa palavra aqui, só para tirar essa dúvida. Vou deixar na descrição aqui no link aqui embaixo os textos para entrelaçar, que irmãos quiserem dar uma olhada e tá pesquisando um pouco mais sobre isso. Ok, irmãos? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.